Para você que está se preparando para a OAB e concurso público e o direito penal será cobrado aí na sua prova, eu separei 7 tópicos de alterações legislativas no direito penal no primeiro semestre de 2025. Vamos dar uma olhada aqui, ó, rapidinho, né? Olha lá. Então, são 7 temas que vocês estão vendo aí, que eu vou gravar um vídeo para cada um deles para a gente poder tratar dessas alterações. Por quê? Porque examinador adora novidade, adora matéria nova para cobrar. Legal? Então nós vamos fazer uma sequência. Vamos lá. Olá, tudo bem? Neste vídeo, na nossa sequência de vídeos, nós vamos tratar, vamos dar uma olhada aí, olha lá, na violência psicológica contra a mulher e inteligência artificial. Vamos dar uma olhada nesta lei, a Lei 15.123 de 2025, porque ela trouxe um elemento novo para o crime de violência psicológica contra a mulher, que é a utilização da inteligência artificial para atingir o equilíbrio emocional da mulher. Então, olha lá, proteção contra as novas formas de violência online. Então, eu vou projetar a lousa aqui para a visualização ficar melhor para vocês. Então, vamos dar uma olhada aqui. Olha só, o que diz, né, o artigo 147b, o artigo que trata, então, da violência psicológica contra a mulher. Só para a gente relembrar. Causar dano emocional à mulher que prejudique e perturbe o seu desenvolvimento ou que vise a degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação. Vejam que há a previsão aí de uma pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa se a conduta não constitui crime mais grave. Então nós temos aqui este tipo penal que foi introduzido no Código Penal em 2021, buscando dar proteção à mulher contra condutas que atingisse o seu equilíbrio psicológico. E é um tipo subsidiário porque ele só vai incidir se a conduta do autor, né, do agente do crime, não constituir um crime mais grave. Bom, tudo bem, Salim. Então, qual foi a novidade, né? O que temos aí para 2025? Porque aquele tipo é de 2021. Então, em 2025, o legislador agregou, olha só aí, ó, o artigo 147b, parágrafo único. Ele agregou uma causa de aumento quando a violência psicológica tem como instrumento inteligência artificial ou outro método tecnológico. Vamos dar uma olhada, ó. A pena é aumentada de metade, ou seja, uma causa de aumento que vai incidir na terceira fase do cálculo de pena, se o crime é cometido mediante o uso de inteligência artificial ou de qualquer outro recurso tecnológico que altere imagem ou som da vítima. Então, esta causa de aumento foi incluída então pela Lei 15.123 de 24 de abril de 2025, primeiro semestre de 2025. Estou trazendo isso por quê? Para quem estiver se preparando para a OAB ou para concurso público, fique muito atento a essa modificação, porque examinadores adoram matéria nova para fazer questionamento. Então, aqui está a causa de aumento. Vamos dar uma olhada em outros aspectos, então. A violência psicológica, ela já consta, né? Ela já está prevista na Lei Maria da Penha, no artigo 7º, inciso 2º. E em 2021, então, o legislador, para dar a proteção penal contra a violência doméstica, psicológica, ele então criou aquele tipo penal que nós vimos. E agora, né, para ampliar essa proteção em face da quantidade de inteligências artificiais que estão sendo lançadas e acessíveis a todo mundo, então ele pegou, né, o legislador atento a isso, ele foi e introduziu essa causa de aumento quando a violência psicológica foi praticada utilizando esse tipo de meios tecnológicos, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha o que nós temos, né, com relação à produção de imagens, né, de IA. Veja, o problema não é a ferramenta. Como eu sempre falo em sala de aula para os meus alunos, eu posso usar uma caneta Bic para escrever, eu posso fazer uma traqueostomia de emergência e salvar a vida de uma pessoa, ou posso, né, acertar
apertar a carótida do indivíduo e acabar matando. Então, o problema não está na caneta, né? Não está na ferramenta, é a forma como as pessoas utilizam, né? E é as famosas deepfakes. Mas o que nós temos aí como elementos que podem levar à violência psicológica, né? A fabricação, a criação de vídeos falsos, né? Com conteúdo humilhante daquela pessoa, a manipulação de voz, né? A alteração de áudios, simulando falas comprometedoras, atingindo a psique da vítima, e até mesmo a criação das imagens sintéticas, né? Aquela pessoa, aquela imagem é totalmente falsa, né? A vítima jamais esteve ali, ou falou daquela forma, ou esteve naquela cena, né? Então hoje em dia é muito fácil de criar essas imagens com um nível de qualidade e de perfeição incrível, né? Muito difícil, como nós dizemos, né? A olho nu, né? Alguém ali simplesmente olhando conseguir identificar essa diferença. Então, olha só os riscos para a vítima desse tipo de situação, né? Então, o dano psicológico, obviamente, é o que a legislação busca evitar, né? Os conteúdos falsos podem levar aí à depressão e até mesmo a vítima a tomar providências mais drásticas contra a própria vida, né? A perda da confiança, essas imagens manipuladas, essas imagens falsas, elas vão descredibilizando a pessoa, né? Muitas vezes a pessoa tem as suas postagens, ela posta imagens, e com a falsificação de tudo isso, isso vai levando à perda de credibilidade. Um outro aspecto importante a se falar é a facilidade de acesso, né? Essas ferramentas estão aí disponíveis hoje em dia gratuitamente, ferramentas de altíssima qualidade, gratuitamente para todo mundo ter acesso, né? E uma situação muito complicada é o desafio probatório, porque essas ferramentas são de alta tecnologia e também nós precisamos de perícias de alta tecnologia para constatar que aquela imagem não é verdadeira, tudo aquilo ali é uma falsificação que tem o objetivo de atingir o equilíbrio psicológico, né? Causar a violência psicológica contra a mulher. E tem mais um problema nessa questão da perícia, né? Então isso leva tempo, então, ou isso vai acontecer dentro do inquérito policial ou já na instrução processual, e até chegar nesse ponto o estrago ele está feito, né? Principalmente com as redes hoje, a informação circula muito rapidamente. Quero trazer um aspecto aqui importante, que isso vai ser provavelmente muito discutido nas cortes, que é a possibilidade de conflito entre normas. Nós temos o artigo 216b do Código Penal, que está dentro dos crimes contra a dignidade sexual. Então, este tipo penal, ele fala do registro não autorizado da intimidade sexual. E lá no parágrafo único, nós temos a seguinte previsão. Na mesma pena, né, a pena do caput, incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato de sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Então aqui é a produção da montagem de imagens ligadas à nudez, à sexualidade da pessoa. E o 147b, ele não fala especificamente da questão sexual, mas sim da violência psicológica contra a mulher, fazendo essa montagem, só que utilizando o quê? Recursos de alta tecnologia. E aí surge, né, o questionamento quando essa lei entrou em vigor, e isso não gera um conflito, porque os dois falam em montagem, né, em produção de imagens falsas. Então, provavelmente isso será resolvido aplicando-se o princípio da especialidade. Então, onde que está o ponto de intersecção entre esses dois tipos penais? Quando a imagem é produzida com cunho sexual, de nudez, de intimidade. Então, o 216b, ele visa proteger a dignidade sexual. E o 147b, ele está relacionado à violência psicológica. Então, se houver a utilização de ferramentas de alta tecnologia para a produção de imagens falsas ligadas à sexualidade, pelo princípio da especialidade será aplicado o 147b. Essa discussão provavelmente irá acontecer. Agora, se o recurso utilizado para fazer a montagem não é de alta tecnologia, então a aplicação vai ser do 217b. Então, quando é que o 217b é aplicado e não o 147? Olha lá, quando não há uso de recursos tecnológicos avançados, porque lá fala especificamente de inteligência artificial, etc. Então, o 216b seria uma montagem mais simples, algo, vamos dizer assim, mais tosco, né? Mais tosquinho, tá? Então seria isso. Quando há
a produção de material, mas sem a divulgação. Então, se o material foi produzido, mas não chegou a ser divulgado, mas Salim, por quê? Porque para que a vítima sofra o abalo psicológico, o abalo emocional, ela tem que ter conhecimento disso. Se ela não está ciente, ela não vai sofrer nenhum tipo de abalo psicológico até que isso seja levado à divulgação. Terceira possibilidade de aplicação do 216B e não do 147B. Quando o material foi produzido e difundido, mas não chegou ao conhecimento da vítima, lá, né? É o que eu acabei de dizer. E por último, quando a vítima tem conhecimento do material, mas ela diz, olha, isso não me trouxe aí nenhum prejuízo, não me senti de maneira alguma emocionalmente abalada com essa situação. Então, essa também seria uma possibilidade de incidência do 216B, claro, desde que a montagem tenha caráter sexual, de nudez, etc. Tá? Senão, sempre vai ser o 147B. Então, aqui estão os aspectos que eu separei mais relevantes a respeito dessa inovação. Espero que você tenha gostado. Se esse conteúdo foi útil para você, então deixa aí, né? Curte, comenta, principalmente, deixa os seus comentários, porque isso é importante, e compartilhe, né, para que chegue aí o maior número de pessoas essa informação. Legal? Boa sorte, bons estudos e grande abraço.